Olá, pessoal, bom dia. Vamos a mais uma aula de geografia, com a professora Rosa. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre os problemas ambientais que a gente já vem vendo em aulas anteriores. Essa aula foi retirada do livro de vocês de geografia, Novo Pitanguá, terceiro ano, da editora Moderna, certo? E aqui nós podemos visualizar nas imagens alguns desses problemas ambientais, como as queimadas, Quem assiste Repórter aí tá vendo a nossa Amazônia aí pegando fogo, sendo desmatada também, Nós temos aqui a erosão e nós temos a poluição dos rios e do solo, Muitos desses problemas são causados pela ação humana, mas também por causas naturais, mas em sua maioria são as ações humanas, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então aqui, a nossa aula começa na página 116 do livro didático de vocês, Então aqui nós temos os problemas ambientais. As manchetes abaixo tratam de assuntos que aparecem com frequência nos meios de comunicação. Então, aqui nós temos moradores denunciam descarte irregular de resíduos em córrego de Mococa, São Paulo. Isso aqui foi uma reportagem tirada do jornal O Globo, aqui do site do jornal O Globo, onde fala do descarte irregular do lixo, de resíduos, que é assim que o lixo é chamado, em São Paulo. E aqui nós temos, grupo é flagrado praticando desmatamento na zona rural de Ituiutaba. Então aqui também, nós temos aqui na zona urbana e aqui na zona rural, ou seja, acontece em todos os lugares, Assim tenha seres humanos habitando lá. Vamos lá. Também foi retirado aqui foi tirado do Portal em Foco, que é um jornal também, certo? Então, você já observou algum dos problemas ambientais apresentados nas manchetes no lugar onde você mora? Como descarte de lixo, desmatamento. Então, você já observou algum desses problemas onde você mora? Escreva aqui quais desses problemas você já observou ou se observou os dois. Ou seja, será que tem gente jogando lixo em lugares que não era para jogar? Gente tirando árvores de onde não era para tirar, desmatando, seja para plantar ou para fazer qualquer outra coisa, construir, enfim. Então, você vai escrever aqui isso na sua comunidade, certo? Então, nós vemos aqui o desmatamento de grande parte das atividades econômicas realizadas pelo ser humano depende diretamente da exploração dos recursos naturais. No entanto, o aumento excessivo da exploração desses recursos, assim como a forma predatória que as atividades são realizadas, vem causando inúmeros problemas ambientais, como os destacados na manchete acima. Nas páginas seguintes, vamos conhecer alguns problemas ambientais causados pela exploração inadequada dos recursos naturais. A gente sabe que o homem ele depende da natureza para viver, certo? Mas quando essa dependência se torna predatória, ou seja, o homem retira da natureza mais do que precisa, destrói a natureza em nome do progresso, em nome do capital, que é o dinheiro, então aí a gente tem sérios problemas. Porque o homem ele foi feito para viver em harmonia com o meio ambiente e não destruindo, depredando o meio ambiente. E quando isso acontece, então nós temos aí os problemas ambientais, Os problemas ambientais, que não são poucos e que trazem consequências gravíssimas para nós seres humanos no dia a dia. Então, a forma como muitas atividades econômicas do campo são realizadas tem causado muitos problemas ambientais. Entre esses problemas estão os desmatamentos, as queimadas, Então, entre esses problemas estão aqui, desmatamento, queimada,
a contaminação dos solos que a gente viu e dos cursos de água, e também a erosão, né? A erosão do solo e o assoreamento dos rios e lagos, certo? Então, esses são problemas causados, né, tanto pela ação do homem, em sua maioria, como muitas vezes por questões naturais. Então, aqui nós temos desmatamento. Vamos ver o que é o desmatamento? Então, desmatamento é quando extensas áreas de floresta vêm sendo derrubadas para a retirada de madeira ou para serem substituídas por lavouras e pastagens, né? Com a derrubada dessas florestas, muitas espécies de plantas e animais correm o risco de serem extintas. Então, aqui nós temos uma área de desmatamento da floresta amazônica, né, no município do Rio Branco, isso em 2016. Hoje essa situação já está bem mais caótica, né? Em seguida, nós temos as queimadas. Além do desmatamento, nós temos as queimadas. Em muitas áreas rurais do nosso país, a prática de queimada é realizada para ampliação das áreas de lavoura e criação de animais, né? Embora proibida no Brasil, as queimadas continuam sendo realizadas, causando devastação da vegetação natural, dos animais silvestres, além da poluição do ar. Então, essa área aqui é uma área de vegetação sendo queimada no município de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 2017. Então, a gente observa, né, que nesses casos aqui, o homem ele tem contribuído drasticamente para isso. Por exemplo, no desmatamento, para que eles fazem isso? Para retirar madeira, né? Ou para lavouras e pastagens, tá vendo? Aqui, para as queimadas, ampliação de lavoura, criação de animais. Então, tudo ação humana, não é isso? Vamos continuar. Nós temos também a contaminação do solo, né? Contaminação do solo. Então, aqui nós temos um outro problema ambiental do solo e dos rios. Então, a aplicação inadequada e excessiva de produtos químicos nas lavouras, como os agrotóxicos e fertilizantes, né, contaminam o solo e os alimentos. Além disso, as chuvas podem carregar os restos desses produtos que ficam nas lavouras e no solo para os rios e lagos, contaminando suas águas. Então, a aplicação indevida de agrotóxicos, né, de fertilizante, para que não dê praga na lavoura, para que a lavoura cresça rápido, termina causando contaminação tanto do solo quanto dos rios, né, os lençóis d'água que estão perto daquela plantação. Então, essa aqui é uma foto tirada, né, uma foto onde está se pulverizando com agrotóxico uma lavoura, né, no município de Barretos, São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2016. Então, a gente observa novamente aqui, né, que essa contaminação com produtos químicos, com agrotóxicos e fertilizantes, né, tem contaminado o solo, né, e os alimentos. E tudo isso é para quê? É usado onde? Nas lavouras. Mais uma vez a ação humana, não é isso? Então a gente observa aqui, nós temos outro problema grave, que é a erosão e o assoreamento. Então, a gente vê aqui, vamos lá, com a retirada da vegetação para a formação de pastagens e lavoura, o solo fica mais exposto à erosão, que acontece com a ação das chuvas e vento que desgastam um problema que empobrece o solo, causando a destruição de matas ciliares e o assoreamento de rios e lagos.
E é aí que os rios muitas vezes eles somem, né? Porque sua vegetação, a vegetação que tem do lado, ó, que a gente tem um rio, tá vendo? A vegetação que tem do lado, tá vendo aqui, ó? Já desaparecendo. Por quê? Porque foi retirada a sua vegetação, então com a ação da chuva, dos ventos, a terra foi se, né? Foi causando nela a erosão, foi se desgastando, certo? Então isso ocasiona no quê? No secamento dos rios, né? Os rios terminam secar. Pode ocasionar essa erosão pela ação da natureza também? Pode, também, mas nesse caso aqui também foi por causa, né, da ação humana. Para quê? Formação de pastagens e lavouras. Ou seja, né, plantar excessivo, né, para captar recursos, muitas vezes exige do solo, né, esse problema aí, não é isso? Se desmata muito para se plantar, para se fazer pastagem, e aí o solo fica desprotegido e as ações da natureza vêm e termina causando essa situação aqui, né? O assoreamento de rios e lagos e o desaparecimento do solo aqui, porque vai acontecendo a erosão, essa terra vai sendo, né, desgastada e com o tempo as paisagens são bem modificadas. Então essa foto aqui foi tirada, né, da área rural do município de Júlio Castilho, no Rio Grande do Sul, em 2015. Então, o que é um assoreamento? É um acúmulo de materiais como terra, areia e lixo no fundo do rio. Então, todo esse material que está sendo desgastado vai se depositando no fundo dos rios e lagos e aí ele tende a secar e desaparecer, certo? Qual a importância das matas ciliares? Que são aquelas matas, né, que crescem margeando um rio ou um lago. Então, as matas ciliares são árvores e outros tipos de plantas localizadas nas margens de rios e lagos. Essas matas funcionam como protetoras naturais de nascentes e cursos d'água, né? Então, é como se fosse o cílio dos nossos olhos. Se a gente perder os cílios, a gente vai ter complicações com os olhos, não é isso? Do mesmo jeito é como com o rio, com os lagos. Quando ele perde a vegetação que está à sua margem, né? Eles tendem a secar a terra ao lado que margeia, tende a sofrer o assoreamento, né? A erosão e parar todinha no fundo desse rio. Então ele acaba secando, é assim que acontece. Por isso que as matas ciliares, né, são importantíssimas e não podem ser devastadas, não podem ser destruídas, certo? Então aqui a gente tem técnicas que são habilidades ou ferramentas desenvolvidas pelo ser humano que permitem realizar uma determinada atividade. Então aqui a gente tem, ó, tá vendo? Os rios aqui, nós temos algumas técnicas que podem melhorar, ó, plantar ao lado do rio, manter a vegetação natural é o ideal, né? Fazer poços para criar os animais, tá? Evitar estar desmatando, sempre plantar e não desmatar, evitar queimadas. Então, assim, cultivar, né? Assim a gente pode cuidar da natureza e se beneficiar com ela. Por exemplo, se o homem colocar agrotóxico aqui, quando chove, esse agrotóxico ele pode se deslocar para o rio, contaminar o solo e se deslocar para o rio, né? E aí causar o assoreamento. E esse rio tende a desaparecer, do mesmo jeito se eles destruírem as matas ciliares. Então o homem tem que aprender a conviver com a natureza, em harmonia com a natureza,
né? Ele tem que aprender a desenvolver técnicas, que são habilidades ou ferramentas, que permitam que ele e a natureza coexistam, né, de maneira harmoniosa, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma atividade, né? Essa atividade é na página 118, tá bom? Aliás, 118 não, 120, perdão. Então, aqui nós temos: encontre no diagrama 4 problemas ambientais que ocorrem nas áreas rurais. Então, aqui a gente viu, né? Tanto na área rural quanto na urbana, queimada, a erosão, desmatamento, né? Isso que mais? O assoreamento. E essas 4 palavras estão aqui. Eu vou só mostrar uma para vocês porque ela está com erro e aí possa ser que vocês não identifiquem, tá? Tá com erro do próprio material, do próprio livro mesmo. Então, aqui, ó, vou encontrar a primeira para vocês, que é queimada. Aqui tá faltando a letrinha U, né? Tá faltando a letrinha U aqui, ó. Em queimado, vocês podem colocar aqui depois do que, certo? Então, eu já mostrei uma para vocês. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Já mostrei uma para vocês, né? Queimada. Ó. Pronto. Então, aqui nós temos queimada, que está faltando a letrinha U aqui no meio, ó. Entre o E e o Q. Vocês coloquem aqui o U. Erro do próprio livro, tá? E aí vocês vão encontrar mais 3 palavrinhas, que é assoreamento, erosão e desmatamento. Pintem uma de cada cor, tá? Para ficar bem organizado. Na segunda questão, nós temos aqui: complete as frases com as palavras do quadro e descubra algumas ações que podem proteger a natureza. Então, o que é que pode proteger? A gente plantar, ao invés de desmatar, né? Evitar colocar agrotóxicos, né? Manter as matas ciliares, certo? Então, aqui nós temos vegetação, agrotóxicos, ciliares, reflorestamento, pessoas, né? E nós temos aqui 3 letras, a letra C ficou de fora, mas eu vou ler para vocês. Na letra A, vocês vão completar esses espaços, temos a letra A, B e C, o C ficou de fora aqui, mas não tem problema. Então, vocês vão completar com essas palavras, tá bom? Então, os devem ser utilizados sob a orientação de um agrônomo e, se possível, deve ser substituído por produtos que não prejudicam a saúde das e dos animais. Então, aqui vocês vão utilizar 2 palavras. O que é que a gente deve utilizar na vegetação, mas de forma moderada e com orientação correta? Então, vocês vão colocar aqui. E por quê? Se a gente usa demasiado, isso pode prejudicar a saúde de quem? Aí vocês vão completar aqui. Na letra B, a conservação das matas, o quê? Que eu falei até nos cílios, né? É importante para proteger os cursos d'água e suas nascentes. Então, qual dessas palavras se encaixa aqui? E na letra C, que não está mostrando aqui, né? Temos evitar as queimadas, o desmatamento e promover ao invés de desmatar, a gente precisa fazer o quê? São algumas das maneiras de conservar a e os animais que nela habitam, tá? Então, há o quê? Então, quando a gente refloresta, replanta, a gente está protegendo o quê? Ela e os animais. Então, vocês irão completar. Na terceira questão, identifique os problemas ambientais apresentados em cada foto. Então, que problema ambiental é esse? Você vai escrever aqui, né? O que ele ocasiona. Aqui. Que problema ambiental é esse? Você vai escrever aqui.
E aqui nós temos uma foto, né, de outro problema ambiental que foi cortado aqui, mas tem no livro de vocês. Vocês vão escrever que problema é esse, tá bom? Então, boa atividade para vocês. Caprichem, tire a foto do livro e me envie, tá bom, meus amores? Tchauzinho e até a próxima aula.